Eu não entendo essa coisa de investidor agressivo, investidor conservador. Poderia fazer um vídeo sobre isso? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM, planejador financeiro CFP e autor aqui do blog Clube do Valor. E no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta, que não foi bem pergunta, da NodeJ, que falou mais ou menos assim: eu não entendo dessas coisas de perfil conservador e agressivo. E por isso eu resolvi fazer uma aula um pouco mais completa para explicar essa coisa de investidor conservador e agressivo que está dentro desse assunto que eu chamo perfil de investidor. Então, se esse assunto parece interessante para você, já peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal se você porventura ainda não se inscreveu e acompanhe até o final, porque tem muito conteúdo aqui e uma ferramenta sensacional para te ajudar a descobrir o seu perfil de investidor em menos de 3 minutos. Então, roda a vinheta e eu já volto aqui com o conteúdo. Bom, vamos lá. Primeiro ponto de todo o Ramiro Responde é falar um pouco sobre as premissas básicas para que todo mundo esteja aqui, na mesma página sobre esse assunto. E aqui eu separei 2 pontos básicos. Primeiro, risco, que o conceito de risco está intimamente ligado com o conceito de perfil de investidor. E depois falar sobre a importância desse assunto que muitas pessoas ignoram e depois sofrem as consequências, não adianta ficar reclamando. Vamos lá, risco é um tema absurdamente complexo, que existem diversas definições e, mais do que isso, cada pessoa acaba interpretando de uma forma. Então existe um fator pessoal de entender, de interpretar risco. Mas para o propósito desse vídeo aqui, para os próximos minutos, entenda risco como a possibilidade ou a probabilidade de seus investimentos variarem, seja para cima, seja para baixo. Para dar um exemplo, pensa no Tesouro Selic, aplicação ABC ou BABA do mercado financeiro, todo dia sobe um pouquinho. Não existe possibilidade de variar muito para cima ou muito para baixo em curtos períodos temporais. Agora pensa nas ações, no mercado de ações. O Ibovespa, que mede, uma média aí de desempenho do mercado acionário, ele varia às vezes 2, 3% num dia, às vezes 2, 3% para baixo no outro. Enfim, ele tem uma variação muito maior. Então, é um investimento mais arriscado sob a ótica que eu quero mostrar do risco nesse vídeo aqui. Em outras palavras, então, como o risco pode ser para cima ou pode ser para baixo, quanto mais arriscada é a sua carteira, quanto mais arriscado é um ativo, maior a chance você vai ter de experimentar perdas patrimoniais em dados períodos de tempo. Então, vamos entender aqui como a probabilidade de você perder dinheiro com os seus investimentos, que é a definição clássica do que a gente chama de risco de mercado, que é uma das formas, com que o risco acaba existindo no mercado financeiro. Dito isso, vamos falar agora sobre a importância do perfil de investidor, fazendo esse paralelo entre risco e uma análise de autoconhecimento que todo investidor deve fazer. Conhecer a sua tolerância ao risco e a sua capacidade de assumir riscos, basicamente resume o que é entender o seu perfil de investidor. Então, até o nome perfil de investidor poderia se chamar perfil de risco pessoal, ou ter um nome assim que deixe ainda mais claro, a relação desse assunto com o risco. Existem vários fatores, eu separei 7 aqui, que determinam o perfil de investidor de cada pessoa. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro é a aversão ao risco. Mas como assim, Ramiro? A aversão ao risco define a minha tolerância ao risco, o meu perfil de investidor? Sim. O que significa aversão? Pensa, o que as pessoas têm aversão? Por exemplo, pessoas que têm claustrofobia têm aversão a ficar em ambientes fechados. Pessoas que têm investimentofobia têm aversão a ver seu patrimônio desvalorizar, nem que seja um pouquinho, nem que seja num dia. Então, muitos investidores, eles adotam uma postura de simplesmente evitar a todo custo que a sua carteira caia num dado dia. O que esses investidores fazem? Eles têm que montar uma carteira beabá, uma carteira que sempre vai subir um pouquinho, beleza? Não vai ter risco algum. Evidentemente, tem que saber que no longo prazo você não vai tender a ter um resultado fantástico. Tender a ter um resultado, de inflação mais 2,5%, mais 3% ao ano líquido de imposto, líquido de taxas. Sempre lembrando, inflação mais 2%, mais 3%. E não só 2 ou 3% para você não comentar aí, mas a poupança rende 6 e tal, beleza? Então, se você tem aversão ao risco, se você não consegue dormir, se o seu patrimônio cai num dia, você tem que montar uma carteira beabá, feijão com arroz, que não vai te dar risco algum, mas que também, evidentemente, não vai te enriquecer com seus investimentos, Você vai ter que ter um esforço muito maior de poupar dinheiro, de ganhar dinheiro para botar na sua carteira,
para fazer ela crescer com o tempo. Segundo ponto, seus objetivos financeiros. O que significa isso? Quais são os seus objetivos? O que você quer conquistar com os seus investimentos? Sempre lembrando que investir não é para ser uma coisa legal. Eu vou investir, é divertido. Tipo, final de semana, vamos investir um pouco em vez de passear na praça daqui da nossa cidade. Não. Investir significa pegar um dinheiro hoje, separar para o futuro e tentar rentabilizar esse patrimônio para que você tenha um padrão de consumo maior no futuro. Então, quanto mais ousados forem seus objetivos, mais você terá aí que tender a assumir mais riscos para conquistar esses objetivos. Quanto maior o prazo de seus objetivos, mais também você vai ter espaço, para ter um perfil de risco um pouco mais arrojado. O terceiro ponto, muito parecido com objetivos, são as suas necessidades futuras. Então, na hora de criar objetivos para o futuro, pense no que você quer conquistar no futuro e também quais vão ser as suas necessidades futuras. Não subestime assim o seu eu do futuro, não pense que as coisas vão continuar assim. Dando um exemplo meu aqui. Atualmente, minhas necessidades financeiras são bem abaixo da média da população brasileira. Por quê? Eu não tenho família para sustentar, eu não tenho filho, eu não sou casado. Enfim, tem um monte de pontos que façam com que o meu dia a dia seja barato, entre aspas. Não tenho que pagar uma escola, não tenho que pagar educação, não tenho que pagar plano de saúde para nenhum dependente. Enfim, é uma vida um pouco mais financeiramente confortável. Mas não vai ser assim. Quando eu tiver um filho, vou ter uma pessoa inteira, assim, dependendo de mim e da minha família. Daqui a pouco tem outras despesas novas, o meu plano de saúde fica mais caro conforme eu vou ficando mais velho. Então, essa ideia aqui é fazer uma provocação para você não ignorar que as coisas vão mudar no futuro e tendem a ficar mais caras. Terceiro ponto, rápido parênteses aqui. Elas podem tender também a ficar mais baratas. Se você tem filhos que você sustenta, paga o colégio, daqui a pouco ajuda na faculdade, esses filhos vão se tornar independentes, financeiramente independentes, não no sentido de viver de renda, mas no sentido deles mesmos arcarem com suas próprias despesas no futuro. Você pode também ter uma baixa na necessidade futura financeira. Mas dito isso, vamos para o quarto ponto, que é a sua idade. O perfil de um jovem investidor pode ser bem diferente do perfil de um idoso aposentado e esse é um fator que pode mexer também na forma com que você vai montar a sua carteira, na forma com que você vai enxergar o risco. Quinto ponto, situação familiar e financeira. Eu acabei falando um pouco na questão de necessidades futuras. E aqui é só um reminder disso, mais uma batida nessa tecla, que por exemplo, uma família estruturada, com pais com emprego fixo, etc., mexem no seu perfil. Agora, se você e a sua esposa, seu marido, cônjuge, pessoa que você mora junto, são dois empreendedores, com uma alta volatilidade em receitas, montando uma empresa que ainda não te dá aquele fluxo de caixa que você gostaria ou que você almeja, o seu perfil de investidor pode ser um pouco diferente também. Pode tender a ser mais conservador. Por fim, para fechar os últimos dois pontos, o prazo, que também, de certa forma, eu já falei nos demais pontos, o prazo de seus investimentos está intimamente ligado à sua capacidade em assumir risco. Exemplo rápido. Se eu tiver todos os meus investimentos direcionados para o curto prazo, porque eu quero fazer alguma coisa daqui a 8 meses, sei lá, uma volta ao mundo, eu quero tirar um ano sabático, eu vou ter que ter muito dinheiro para isso, para ficar sem trabalhar. Minha carteira tem que ser muito conservadora, meu perfil é conservador, independentemente de eu ser jovem, de ter muito conhecimento sobre finanças, etc. e tal, porque quando a gente fala de investimento de curto prazo, a gente não pode correr riscos. Assim como se meu único objetivo for conquistar a independência financeira daqui a 25 anos, eu tenho prazo longo e eu poderia sim ter espaço para correr mais riscos. Então entenda como é sempre um jogo de diferentes variáveis. E por fim, importantíssimo conhecimento. Se você não entende um produto financeiro, perdão da palavra, tá? Não quero ofender ninguém, é uma idiotice investir nesse produto financeiro. Então pesquisa sobre ele, entende suas características, entenda seus riscos, entenda o que pode acontecer daqui para frente e aí por diante. Então, esses são 7 aspectos diferentes que mexem no seu perfil de investidor. E um fator muito importante aqui é que o mercado financeiro é um ambiente dinâmico. Então, a análise do seu perfil de investidor é uma análise dinâmica. Ela não depende só de um fator. Ela depende de um conjunto de fatores. Posso citar um exemplo. Tem investidores aqui, nossos clientes, com uma idade mais elevada, que teoricamente não tem um horizonte de 20 anos para frente. Então, é um peso que pesa para eles serem um pouco mais conservadores, um pouco mais moderados, mas eles têm um bom conhecimento do mercado financeiro, eles têm uma situação financeira familiar tranquila, eles precisam até daqui a pouco correr um pouco de risco para fazer resgates um pouquinho maiores da carteira, enfim, eles acabam tendo um perfil arrojado, embora um de seus fatores essenciais indique que tenderia a ser um perfil mais conservador, mais moderado. Então,
Sempre leve essa análise com um olhar de conjunto de fatores e não de um fator único. Para fechar, vou te mostrar aqui 3 tipos de perfil de investidor, 3 categorizações bastante comuns, né, no mercado financeiro. Temos o conservador, que é aquele cara que não tolera riscos, que prioriza a troco de tudo, né, a preservação dos recursos, mesmo sabendo que o dinheiro vai render menos do que o ideal, do que o que seria mais adequado para ele. E para esse cara, o investimento ideal, entre aspas, né, é ativos de renda fixa pós-fixados, aqueles que são um reloginho, todos os dias sobem um pouquinho. Exemplos de ativos que estejam dentro desse perfil ideal: fundos de renda fixa, especialmente fundos DI ou com uma rentabilidade estável para cima, títulos públicos e, especificamente falando aqui, o Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs que tenham um prazo de vencimento que faça sentido para você. Esse é o conservador. Agora o moderado. Quem é o moderado? É aquela pessoa que dá importância sim à segurança, mas que ela pode assumir um pouco mais de risco em troca de uma maior rentabilidade. Então a carteira dela pode ter ativos que tenham maior risco de mercado. Qual seria a carteira ideal dela? Uma carteira diversificada. E o que significa dizer que uma carteira diversificada? Uma parcela relevante, pelo menos 50% ou até mais do que 50% em investimentos de baixo risco, investimentos de renda fixa que vão te garantir um retorno no prazo contratado ou que vão subir que nem um reloginho, enfim, sem nenhuma grande complexidade, sem correr muitos riscos, né? Porque até investimentos de renda fixa às vezes podem ter risco de mercado, eles podem cair com o tempo, por exemplo, o Tesouro IPCA+, ou o Tesouro Pré-fixado. Eu explico um pouco melhor nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, mas nesses ativos você sabe que vai render exatamente quanto você contratou entre a data do investimento e a data de vencimento desses ativos. E esse cara também pode ter uma exposição moderada ao risco. Exemplo de investimentos aqui. Investimentos conservadores, todos aqueles que a gente citou agora há pouco, mais fundos multimercados, fundos de ações, fundos imobiliários, debêntures, ações, letras financeiras e aí por diante. Beleza? E vamos falar agora sobre os arrojados, os agressivos. São aquelas pessoas que têm um grande conhecimento do mercado e um grande autoconhecimento. Elas entendem que podem passar por períodos de crise sem se desesperar. Então elas podem assumir um pouco mais de risco em busca de uma maior rentabilidade de longo prazo. Investimentos ideais, o investimento ideal seria uma carteira diversificada com bastante exposição a ativos com maior risco de mercado. Eu posso dar um exemplo aqui da minha carteira. A minha carteira é praticamente, tira reserva de emergência, tira uma coisinha aqui, outra ali, é praticamente 100% renda variável. Ações, fundos imobiliários e ações ligadas ao exterior. Então, uma carteira de quem tem um perfil bastante arrojado. Para citar um exemplo, nessas últimas semanas de volatilidade do mercado, minha carteira está despencando e eu estou tranquilinho aqui, porque eu me conheço, já passei por outras crises, eu tenho conhecimento do mercado, meu prazo é longo. Enfim, todas aquelas 7 pontos ali serem analisados, eu analisei e estou super tranquilo quanto a isso, não estou me desesperando, estou conseguindo dormir tranquilo, porque eu sou um investidor arrojado com bom autoconhecimento, não à toa, né, eu trabalho no mercado financeiro, enfim, tem minha própria realidade. E exemplos aqui dos arrojados são todos os moderados, mas praticamente qualquer produto financeiro que você entenda e compreenda seus riscos, características, etc. e tal. E um ponto bastante importante, deixa eu dar um negrito aqui, é que ser arrojado não significa arriscar tudo. Por que eu estou falando isso aqui? Porque muitas vezes eu entro em contato com o pessoal que nos segue aqui contigo, com seu vizinho, enfim. Eles falam, não, eu sou um arrojado, eu tenho tudo em Bitcoin. Eu sou um arrojado, eu tenho tudo em opções da Vale, em opções da Petro. Cara, ser arrojado não significa, com todo respeito de novo, ser idiota. Colocar todo o seu patrimônio a perder, com risco significativo de cair muito, 60%, 70%, 90%, dependendo do ativo investido. Ser arrojado significa montar uma carteira diversificada, tentar se proteger dos riscos, não significa ignorar, tipo, eu posso perder tudo, tô nem aí. Quem adota essa postura vai perder tudo. Então, tu tem que jogar para ganhar esse jogo e jogar também para se proteger. Então, ser arrojado não significa investir tudo num só ativo, não significa sair especulando, botando realmente em risco toda a sua carteira toda hora. Porque quem faz isso uma hora vai acabar, infelizmente, se dando mal. Você deve fazer uma diversificação, deve buscar o maior autoconhecimento, deve ter um planejamento financeiro e investir com bastante conhecimento dentro de uma carteira arrojada. E não que nem um maluco que põe tudo a perder aí porque acha que vai ser tranquilo, que não iria se sentir mal com isso. Por favor, não cometa esse erro que eu já cometi e que muitas pessoas que nos seguem aqui já cometeu. Beleza? Para fechar com chave de ouro, eu vou compartilhar uma ferramenta maravilhosa para você analisar o seu perfil de investidor em menos de 3 minutos. O link vai estar ali na tela, eu estou abrindo ela agora na tela do meu computador. É uma ferramenta que eu criei aqui
junto com a equipe do Clube do Valor, para te mostrar como alguns fatores juntos podem definir o seu perfil de investidor. Sempre lembrando, né, essa ferramenta é para te dar uma ideia sobre o seu perfil de investidor, te mostrar, né, segundo a minha ótica, qual seria o teu perfil se você preenchesse esses requisitos aqui. Então tem várias perguntas aí interessantes, né, que fazem um paralelo muito grande com esse vídeo, mas não leve ao pé da letra. Tá? Se aparecer ali que seu perfil é conservador e você achar que é moderado, se questione, assista de novo esse vídeo, olhe esse mapa mental, enfim, tente entender realmente aí qual é o seu perfil de investidor. Beleza? Eu vou deixar aqui alguns links sobre relação a esse vídeo aqui. Primeiro, uma reflexão muito interessante, que é um vídeo que eu falo como ser um investidor conservador pode ser uma postura agressiva para muitas pessoas. É uma bela provocação aí a muitas pessoas que se acham investidores conservadores. Depois, um artigo completo sobre perfil de investidor e depois o link também para essa ferramenta que vai te ajudar a definir o seu perfil de investidor em poucos minutos. Agora, então, é contigo. Compartilhe aí nos comentários qual é o seu perfil de investidor e se você já tinha ciência disso, de qual era o seu perfil. Beleza? E se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais para nos ajudar a crescer ainda mais essa rica comunidade de investidores. Um grande abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau!